Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Quero aproveitar esse ensejo maravilhoso dessa manhã bonita aqui no campo, que Deus nos concedeu o privilégio de contemplar e participar neste dia e deixar uma reflexão da palavra de Deus para seu enlevo espiritual. Quero meditar nesse momento no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, o livro escatológico, o livro que traz uma revelação para o fim de Israel, não o fim do mundo, mas o fim de Israel, tá ok? Apocalipse capítulo 1, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Essa é a palavra para nossa reflexão. Perceba que Deus usou João para trazer uma revelação muito poderosa que estaria despertando a igreja que estava na Ásia. Lembrando que João foi levantado por Deus na ilha de Patmos para escrever às igrejas que estavam na Ásia. A igreja da Ásia estava passando por momentos de tribulação por muito tempo, através do imperador Nero, através do sistema religioso, e precisava ser acordada para que pudesse estar firme na expectativa de crer e saber que Deus era com eles, estava pronto para dar o livramento e para cumprir também com toda a sua palavra. Tudo estaria acontecendo de acordo com as profecias dos profetas e as escrituras. E por isso Deus usou João para trazer a revelação para a igreja da Ásia, que permanecesse firmes, permanecesse olhando para ele, porque haveriam de passar por aflição, mas o que era mais confortável era que tudo isso estaria próximo para acontecer, estaria perto de acontecer. E se nós conjugarmos o verbo de breve e próximo, vamos perceber que não pode ser de forma nenhuma para o século 2021. Não. O que iria acontecer seria no primeiro século. Mateus 24, 34 vai dizer para você e para mim que Jesus falou, Jesus foi quem falou, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Então vale salientar que precisamos atentar para o que Jesus falou, porque Jesus não mente. Eu lamento muito, ainda hoje, muitas igrejas, muitos crentes, pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas até com estudo, conhecimentos gerais, conhecimento secular, que ainda vivem preso ao sistema religioso, acreditando que Jesus breve vai voltar. E os anos se passam, as gerações se passam, e todo dia as mensagens são as mesmas. As gerações vão passando, geração ela é de 10 a 40 anos. Geração vem, geração vai, séculos vão passando, e os ministérios evangélicos, as igrejas evangélicas continuam sempre pregando o mesmo versículo de que Jesus está voltando. Breve ele vem, ele está próximo. Quando, se você conjugar o verbo, você vai perceber que breve não é daqui a 100 anos. Também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, encontramos Jesus dizendo, através de João, eis que venho sem demora. Eu não sei o que significa sem demora para você, meu amigo, mas para mim, sem demora, é já. Não é 100 anos, nem 200 anos, nem 400 anos, nem milênio. Eis que venho sem demora. Em Mateus 24, 34, não passará esta geração. Eu não sei até quando você vai estar esperando Jesus voltar. Eu não sei até quando, meu amigo, você vai estar nessa expectativa ou sendo manipulado pelas denominações evangélicas. Mas quero dizer a você que é tempo de acordar. É tempo de olhar para cima e tomar posse da palavra de Deus, que é poderosa, porque quando ele diz, venho sem demora, jamais eu vou interpretar que sem demora é daqui a 2000 anos, ou daqui a 20 séculos.
de forma nenhuma. Eis que venho sem demora. Então, é necessário que estejamos atentos, que a palavra de Deus ela tem seu fiel cumprimento e o nosso Deus ele não mente. Portanto, é hora de despertarmos do sono e tomar posse da vitória que Deus já nos concedeu e não sermos mais escravos de um sistema religioso que vive oprimindo a igreja do Senhor, mantendo ela como massa de manobra para seu enriquecimento ilícitos. Por isso, é hora de despertar a igreja do Senhor Jesus, porque Jesus já veio, já levou a sua igreja, já glorificou a sua igreja no ano 70, e a igreja que está aqui na terra está glorificada, reinando em perfeita vitória. Quem manda, quem orienta, quem guarda, quem protege a igreja é o Senhor Jesus. Venho sem demora, o tempo está próximo, breve vai acontecer. Isso foi escrito no primeiro século. Estas mensagens, dita por João, dita por o próprio Jesus, que não passaria da geração sem que tudo acontecesse, dita por Tiago, o tempo estava próximo, dita por João, filhinhos, é já a última hora. Então essas mensagens foram escritas no primeiro século, antes do ano 70. Imagine, passa-se geração e geração, o sistema romano e o sistema religioso continua enganando o povo de Deus, continua enganando aqueles que têm boas intenções de buscar a Deus, que muitas vezes vivia no mundo, no meio das drogas, vivia iludido pelo sistema mundial. De repente, ouve uma mensagem do Evangelho, vai para dentro de uma igreja, entre aspas, e ali, em vez de ser liberto, começa a ficar mais oprimido ainda, recebendo as ideologia das igrejas, recebendo só ordem, ditaduras e protocolos. Infelizmente, não pode, não deve, você tem que fazer assim, tem que obedecer ao pastor, tem que dar dízimo, tem que obedecer às regras estatutárias da igreja, você tem que fazer campanha, você precisa estar no culto, você tem que perseverar até o fim para ser salvo. O que é isso, meus irmãos? É tempo de acordarmos, porque Jesus já veio, já levou a sua igreja, já glorificou a sua igreja. Agora o que nos resta é cumprir o nosso destino aqui na face da terra. Jesus, ele quando lhe mandou vir nesse corpo que nos pertence, ele determinou um período, um tempo para nós, para o nosso ministério aqui na terra. E precisamos cumprir com esse ministério até o dia que o Senhor permitir que estejamos aqui e continuarmos adorando o seu santo nome, certo de que ele é a nossa eterna redenção. Então, acordem enquanto é tempo, porque o Jesus veio, já levou a igreja, já glorificou a igreja. Os que subiram primeiro, conforme disse Paulo, os que tinham morrido em Cristo antes do ano 70, no ano 70 foram arrebatados, e os vivos, que somos nós, seremos transformados individualmente, quando os olhos aqui, imediatamente abrindo nas mansões celestial. Porque o que é pó volta para o pó, e o que é espírito volta para Deus. Portanto, esteja atento que a glória de Deus já está sobre sua vida, o poder de Deus está sobre a sua vida, você já é glorificado. Alguém até muitas vezes pergunta, irmão Osvaldo, eu me desliguei do sistema religioso, e agora o que faço para poder estar adorando ao Senhor Jesus? E vou responder como Jesus disse àquela mulher, a samaritana, né? Não é em Jerusalém, não é em Cafarnaum, não, é em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Você é um adorador, você é o templo do Espírito Santo, Ele habita em você. Não se preocupe, foi Deus quem lhe escolheu. Você não precisa buscar a Ele não, foi Ele que te buscou. Ele habita em você. Então levante a sua cabeça, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com liberdade, não debaixo de jugo, não debaixo de protocolos, mas servindo a Deus consciente de que quando fechar os olhos aqui, quando terminar seu tempo aqui, o Senhor lhe aguarda. Não na carne, não, carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas o Senhor lhe aguarda no seu espírito, que já está glorificado, santificado, justificado pelo sangue derramado no Calvário, tá certo?
Deus continue lhe abençoando, meu amigo, minha amiga, e continue sendo vitorioso, servindo a Deus com liberdade, servindo a Deus com um coração alegre, servindo a Deus com muita paz no seu coração e certeza de vitória. Fica com Deus.